Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de um recesso aí nessa troca de ano, né? E para o nosso primeiro vídeo de 2017, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Mônica Peçanha, que ela é psicopedagoga e psicoterapeuta de crianças e adolescentes, e ela é nossa colunista no Papo de Filhos. E ela veio aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, estou super feliz e animada de estar aqui. Que bom, é um prazer pra gente te receber. Prazer é meu. A gente vai aproveitar o período, então, para conversar um pouquinho sobre volta às aulas, né? Então, tem algumas questões, assim, que muitos pais se fazem ou enfrentam no dia a dia, né? Então, Mônica, para começar, como que é a adaptação das crianças, como que deve ser feita das crianças que estão indo para a escola, assim, pela primeira vez? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um processo contínuo a adaptação, né? A gente sempre vai ter que adaptar alguma coisa. Mas essa primeira fase, né, a fase em que vai para a escolinha, para o berçário ou para a educação infantil, o mais importante é conversar com a criança. Mas também não pode conversar o tempo todo em janeiro, por exemplo. Começando dia 1º de janeiro, você vai para a escola, você vai para a escola. Isso vai gerar na criança uma ansiedade muito grande. Isso a gente não quer. O que a gente quer é que a criança entenda que ela vai ficar um período agora sem a mãe. Então, esse processo de adaptação sem a mãe, ele precisa ser muito conversado com a escola, né? Geralmente as escolas permitem que a mãe fique um tempo com a criança ou algum cuidador. Isso é importante por quê? Porque a criança ela não está acostumada a ficar tanto tempo longe da mãe. Então, se a mãe está lá por 2 horas, que seja no período escolar, isso traz mais segurança para a criança. E aí, assim, os horários mudam muito, né? Nas férias não tem muita rotina, dorme tarde, acorda tarde. Como que fica essa questão, assim, dessa mudança no horário, dessa adaptação do horário? Tem alguma coisa que é legal fazer para deixá-los já mais acostumados? Tem sim. Eu acho que uma coisa legal é a gente pensar que pelo menos uma semana antes a gente precisa introduzir um pouco esse horário da escola. Então, por exemplo, se a criança vai estudar de manhã, ela não pode dormir meia-noite. Ela precisa, dependendo do horário, da idade, ela tem que dormir por volta das 9 para conseguir acordar bem por volta das 6. Porque senão ela vai levantar sonolenta, enjoada, né? E uma criança de 3 anos, por exemplo, que acorda com sono, ela tem mais tendência a fazer birras, bem naquele horáriozinho de entrar na escola. Então a gente não quer isso. O que a gente quer é que a criança durma mais cedo. E aí uma semana antes, o nosso relógio biológico ele já pode começar a fazer efeito. Então começa dormindo mais cedo. E no caso das crianças que precisam, por alguma razão, trocar de escola, né? Nem sempre é muito fácil essa mudança, deixar os amigos e tudo mais. Como que deve ser feita essa mudança? Acho que também é de forma muito gradativa e tem que ter um diálogo muito grande com as crianças, né? Eles criam vínculos fortes na infância, né? Eles são companheiros, eles são rivais, eles brincam, eles brigam e tudo isso ajuda a construir a personalidade. Então, quando a gente se afasta desses amigos, a sensação que a gente tem lá dentro, lá no fundo, é que a gente não vai conseguir ser a mesma pessoa. Então, vale conversar com a criança sobre a mudança, colocar para ela que haverá outros amigos, que esses amigos, ainda mais agora com a rede social, né, que é uma coisa que ajuda muito, a gente não perde mais, né? Vale chamar esses amigos da escola anterior para o encontrinho em casa, um chazinho ou uma brincadeira, uma ida ao cinema, porque isso faz com que a criança sinta segurança para mudar de escola e conhecer novos amigos. Porque a ideia delas em um primeiro momento, é até de recusa, né? Eu não vou, não só para a escola nova, mas eu não vou nem aceitar outros amigos. Então, se a gente faz de forma gradativa, muito conversada, muda toda a história. E aí uma questão de mudança, entre aspas, brusca, assim, né? Por exemplo, tá no primário, aí depois muda pro ginásio, nem é mais ginásio hoje em dia. E o ensino médio, né? Denunciando a idade aqui. Mas tem essa mudança de um ciclo pro outro, né? Muda as disciplinas, os professores, às vezes a quantidade de horas na escola, né? Tem também alguma coisa que é legal os pais tomarem cuidado, algumas dicas que eles podem ajudar nessa fase? Eu acho que é interessante que a gente pensa logo na nossa época, né? Na época em que a gente mudava e fazia essa mudança de uma forma muito brusca. Hoje, no geral, as escolas não têm mais essa mudança tão brusca. Por quê? Porque antes nós tínhamos, por exemplo, no Fundamental 1, um único professor. Hoje as crianças no Fundamental 1, elas têm 3, 4, 5, né? Tem escola que tem, cada matéria um especialista já. Então não tem mais aquela mudança.
tão brusca, né? Do quinto para o sexto ano. Acho que a mudança mais brusca mesmo vai ser a questão hormonal e a mudança de vida, de personalidade, quando vai para o sexto ano, porque aí a criança começa a deixar de ser criança para começar a ensaiar a ser adulto, e aí ela está entrando na adolescência, né? Então esse período é um período bem delicado. Acho que o que os pais podem fazer para diminuir esse impacto é compreender a fase. É o principal, é uma coisa que tem que estar dentro da gente. Se a gente compreende, né, que a criança ela vai mudar, ela vai deixar de ser aquela criança que segura na mão, que é bonitinha, que é boazinha, para ficar aquela criança que, não, eu quero ir para a escola sozinha, eu quero sair com meus amigos, eu quero fazer... Então, se os pais compreendem que é uma fase que vai mudar, e fica tudo mais tranquilo. Dá apoio, né? Dá apoio. Mais. E observar, né? Então, assim, se a criança era muito feliz e de repente está entristecida, aí eu acho que a gente tem que tentar descobrir por que essa mudança trouxe essa melancolia. E aí vale, de repente, buscar ajuda, conversar com os orientadores da escola, enfim. Então, observação e diálogo sempre. E aí tem crianças, assim, que tipo, tira o sono dos pais fazendo birra, né? Não gosta de ir na escola, bate o pé, enfim, contesta mesmo. O que fazer nesse momento, assim? Porque é importante, ela precisa ir, mas como lidar de uma forma, sem parecer uma obrigação, enfim, para não ter uma briga com a criança. Tem uma coisa muito legal, Giovana. A gente precisa entender o que é a birra. A birra, ela é uma tentativa de comunicação. Começa por aí. O que a criança está tentando comunicar? Ela está tentando comunicar que ela está com sono, que ela está com fome, que ela não está gostando do ambiente, ela está tentando comunicar alguma coisa. Então, quando eu consigo perceber o que é essa comunicação que vem pela birra, pelo chute, pela mordida, né? Enfim, o que eu consigo ver daquele movimento. Quando eu percebo que esse movimento ele tem uma causa, eu vou na causa. Porque o que acontece é que os pais vão no movimento. E eles ficam bravos, e eles brigam com as crianças, e eles também entram em um processo de medo muito grande, né? Um medo que está lá dentro, do que vai acontecer agora com essa criança que está fazendo birra. Então, a gente precisa entender isso que está por trás da birra. Acho que é o mais importante. Buscar a causa mesmo. Buscar, né? a causa. E aí você trata a causa. É fome? Então, olha, antes do almoço ficar pronto, a mamãe vai te dar uma frutinha para você conseguir esperar mais um pouco. Acho que a gente pode ir fazendo negociações com a criança para que ela não sofra, nem a gente. Porque quando a criança ela entra no estado de birra, a gente também entra. Porque aí a gente quer que a birra pare e a gente vai pela força. Perde paciência. E eu acho que a gente vive, né? A gente precisa entrar numa experiência de calma interior para lidar com o outro. E com relação mais à rotina escolar mesmo, tem algumas dicas para as crianças irem bem na escola, assim, uma forma de os pais contribuírem com esse andamento escolar para manter boas notas e tudo mais? Tem, claro. A gente tem que pensar, por exemplo, que a rotina, às vezes a gente ouve a palavra rotina e pensa que é uma palavra muito ruim. Eu não gosto de rotina. Não, a rotina é extremamente importante para o nosso próprio bem-estar, né? Quando está tudo organizado, tudo bonitinho, tudo funciona bem. A criança ela precisa ter horário para estudar, horário para ver TV, horário para brincar e horário para não fazer nada. Essa é a questão. A criança também precisa desse tempo de não fazer nada. Mas o horário de brincar, por exemplo, pode ser antes ou depois do horário de estudar. Né? E a criança não precisa ficar estudando por 2, 3 horas seguidas, né? Ela pode estudar 1 hora por dia, né? Fazer as atividades que vierem para casa, reforçar aquele conteúdo que foi dado na aula anterior. E aí depois brincar. Agora, por que é importante, por exemplo, a gente ter um mesmo horário? Porque o nosso cérebro acostuma com isso. É igual quando a gente trabalha, né? Eu trabalho das 8 às 3 da tarde. Então, meu cérebro sabe que eu preciso levantar cedo, tomar o meu café da manhã, me organizar com o trânsito para sair. Então, quando a gente organiza esse horário, todos os dias, 6 da tarde, eu vou colocar o meu filho para estudar. A própria criança vai se acostumar a isso e ela vai entender que é um processo importante. Então, a rotina ela é um processo contínuo, importante no desenvolvimento da criança. E isso depois vai se refletir em boas notas, bom comportamento. Sem dúvida, porque quando a criança ela não tem rotina e ela tem que parar para estudar para uma prova, ela vai estudar com raiva, porque ela está querendo brincar, ela vai estudar, né, com aquela sensação de que, quer saber, eu vou fingir que estou estudando.
Porque deixou de ser um processo. Causa mais sofrimento, Causa né? mais sofrimento. Então, quando a gente entra no processo de aprendizagem, quando a gente pensa nesse processo de aprendizagem, a gente tem que pensar que ele é contínuo, ou seja, todo dia, né? Um pouquinho todo dia. E aí, no período de prova, a gente vai reforçar aquilo que a criança estudou. A criança não tem que se matar de estudar, a criança tem que estudar porque é um processo importante para ela. E aí, mas no caso daquelas que não conseguem boas notas, que ficam de recuperação, tal, enfim, o que fazer para não desestimular, né? Para a criança não achar que tá tudo perdido e ter vontade de desistir? Quais são as dicas? Acho que a gente entra em uma questão muito interessante, porque a dificuldade de aprendizagem pode trazer autoestima rebaixada. E a autoestima rebaixada, ela é pior do que qualquer transtorno, né? E a criança, ela quer muito dar boas notas para os pais. Né? Mesmo que ela não diga isso tão claramente, tão consciente, mas o maior desejo da criança no período escolar é ser boa aluna. Então, quando ela não consegue ser um bom aluno, ela tem dificuldade, no geral, ela acaba tendo dificuldade de aceitar ela mesma, né? Então, a autoestima vai rebaixando e aí ela para de tentar. Então, uma coisa interessante para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem é organizar a rotina dela para ajudar ela a superar essa dificuldade. Então, por exemplo, a gente pode incluir nessa rotina um professor particular, né? Um especialista, né? Um psicólogo, um psicopedagogo, algum especialista que vai ajudar essa criança emocionalmente e cognitivamente falando. A gente pode introduzir nessa rotina um cuidado maior com o estudo dessa criança, né? Com as apostilas, com as folhas, com os cadernos, porque isso ajuda a criança a se perceber como um tentante, quer dizer, eu estou tentando superar uma dificuldade. E aí eu acho que vale também uma dica para a escola, que é um olhar mais precioso para essa criança que tem dificuldade. Ninguém pede, né? Ninguém nasce querendo ter dificuldade, a gente não quer isso. Mas às vezes a escola ela acaba tendo um olhar de que o aluno é que não estuda. E às vezes o aluno está lá, está estudando bastante, tem uma rotina de estudo super organizada, mas ele ainda assim não consegue. Então eu acho que um olhar mais empático, né, se colocando no lugar da criança, no lugar da família, porque a família também sofre com as dificuldades de aprendizagem. Acho que quando a gente se coloca nesse lugar, a gente consegue resolver pelo menos 60% das dificuldades do aluno. E vale também para os pais conversarem com a escola, com os professores, para tentar descobrir junto qual que está sendo a dificuldade. Eu acho que super vale, eu acho que na verdade é uma conversa que também deve ser meio que contínua, né? Assim, frequente. Até para que a escola entenda a visão dos pais e para que os pais também entendam a visão da escola. E aí tem uma dica para os pais que eu gosto muito, né? Acho que quando a escola aponta uma dificuldade, a gente precisa acreditar. Porque a escola ela passa um tempo muito maior com os nossos filhos em termos de estudo do que nós. Então, se a escola está apontando, olha, eu estou sentindo que a criança ela não está se desenvolvendo nessa habilidade, então a gente tem que acreditar, porque os nossos filhos, aos nossos olhos, eles são perfeitos, né? A gente quer que eles sejam, mas eles acabam tendo dificuldades, né? Porque nós temos. Então, acho que quando os pais acreditam nessa fala da escola, também fica muito mais fácil, porque o que eu vejo, às vezes, é um embate muito grande entre família e escola, porque tem dificuldade, uma parte, tanto uma parte quanto a outra, tem dificuldade de entender essa criança que tem dificuldade. Então, Mônica, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, Enquanto Eles Crescem, que é muito bacana, gente. Vocês podem acessar o site dela, que vai aparecer aqui embaixo, e conferir bastante, tem muitos vídeos com muitas dicas bacanas. Como que é esse projeto? Então, Gi, é muito interessante porque eu lido com crianças há mais de 20 anos praticamente, né? Eu comecei adolescente ainda, eu ensinava para os meus amigos, né? E foi isso que me fez seguir a carreira de lidar com crianças. E o Enquanto Eles Crescem surgiu dessa necessidade, né? O que a gente faz com os filhos enquanto eles crescem, né? A gente tem empatia, a gente tem diálogo, a gente tem a conversa mais aberta, a conversa mais fechada, a gente briga, a gente põe, né, de castigo. Então, o que acontece enquanto eles crescem? Enquanto eles crescem, tem a nossa postura e tem as coisas que acontecem com eles, que muitas vezes vêm da gente.
né? Então, uma criança que tem ansiedade, muitas vezes ela tem essa ansiedade porque vem dos pais. Então, o que acontece nesse caminho? E aí o projeto tem os vídeos para a gente entender um pouco mais, tem os textos também, e o mais legal é que tem o curso para pais. Bacana. Então, isso é uma coisa muito legal. A gente vai ter agora, por exemplo, do Enquanto Eles Crescem, uma roda de conversa só sobre adolescente. Então, assim, é para os pais isso. Então, o que a gente vai fazer enquanto os adolescentes estão crescendo? A gente vai observar só? Não, tem muita coisa que a gente vai fazer. Então, a ideia do projeto é trazer ações para essa família que meio que perdeu um pouco a receita do bolo e que faz parte do processo que nós estamos de reviravolta, de cultura, né, de construção, de desconstrução de pensamento. Então a gente meio que está sem saber o que fazer com os nossos filhos, mas que faz parte desse processo, essa reviravolta toda com a tecnologia, né? Então tudo isso faz a gente pensar que a educação também está mudando. Só que a gente vem de uma educação lá diferente, né? Com outra forma de pensar, com outras crenças. E aí a gente não sabe o que fazer com esses pequenos, né? Nem as crianças, nem os adolescentes. Então, enquanto eles crescem, é para ajudar em todo esse processo. Ai, bacana, gente. Confere lá, então. Acho que vocês vão gostar bastante. Tem muitas dicas legais. Quem sabe até fazer o curso, né? Os papais e mamães estiverem perdidos, precisando de uma ajuda, podem contar com a Mônica, então. E vocês também não deixem de conferir, né, a coluna dela. Cada 15 dias tem na Malu Papo de Filhos, nas nossas matérias, né, sobre família, sobre filhos. Confiram lá as dicas dela também na Malu. Falando nisso, Malu dessa semana, não deixem de comprar. Tá linda com a Fátima Bernardes. A gente tá falando do corte de cabelo dela, que é um dos mais pedidos da Globo, com uma franja linda. E aí tem outras franjas que a gente ensina como fazer, os cabeleireiros dão as dicas. E tem, dicas para conseguir um novo emprego, quem começou 2017 aí desempregado, né, e tá na luta. Temos aí algumas formas para vocês irem atrás, para voltar pro mercado de trabalho. E muitos outros conteúdos super legais que vocês não podem deixar de conferir. E a gente se fala então na semana que vem. Mônica, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a revista, né, a confiança no meu trabalho. Tô amando a coluna, né? Eu fico ansiosa para chegar em casa e pegar a revista para ver. E é isso, obrigada por tudo. Eu que agradeço, então. Até semana que vem, gente.